está vivendo a vida que acredita? Ou a vida que a grande massa acha que é o certo? Você tem a coragem que precisa para viver como quiser? E aí, meninas? Eu gosto dessa pergunta. Eu sinto que eu tô no momento da vida tentando fazer isso ao máximo, nem sempre a gente consegue, mas a gente se perguntar isso de vez em quando é importante para lembrar, né? De fazer, assim, um caminho mais autêntico, mais sincero. Eu sinto que eu tô nesse caminho também, de ser cada vez mais sincera comigo mesma, mais verdadeira e buscar a vida que eu acredito. Eu também. Eu acho que cada vez mais eu me vejo nesse caminho de aceitar, né? Viver a vida que eu acredito, independente de qualquer coisa. É isso. Eu sou a Duda. Eu sou a Dani. Eu sou a Mari e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. O nosso convidado de hoje é terapeuta integrativo, é yogi. E ainda é percussionista, inclusive toca mantras lindamente. Tô bem curiosa para escutar esses mantras. Bom, então seja muito bem-vindo, Lucas Arozena. Coisa boa ter você aqui. Que bom. Bom, Lucas, a gente vai começar querendo saber o seguinte sobre você. Uma curiosidade, algo que ninguém imagina que você faça. Conta pra gente. Então, uma coisa que ninguém imagina que eu faço. Eu gosto de praticar esportes radicais, né? Gosto de surfar, fazer snowboard. Isso é interessante. Não tinha essa informação. Descer montanha também, fazendo snow. E aí tem momentos em que eu fico muito extasiado com adrenalina, assim, né? Às vezes eu tô surfando e tá anoitecendo e eu tô sozinho e eu gosto de dar uns gritos e rir sozinho, assim, né? Adoro! E aí é uma coisa que só acontece espontaneamente, assim, né? Eu agradeço a Deus e começo a rir, assim. Eu gosto de dar alguns tipos de risada que só acontecem nesses momentos, né? Que maravilha! Que é que eu tô nesse estado de liberdade, de relação com a natureza. Você sabe que eu tenho dificuldade em gritar? Sabe? É? Eu sei que você sabe. Você tem, Dani? Eu tenho, cara. Eu tenho uma dificuldade, sim, muito louco, assim, sabe? Não é um lugar super de conforto. É porque a gente já fez, né, algumas terapias. O Lucas já me guiou em algumas terapias. E eu tenho uma dificuldade, assim, de soltar, de colocar pra fora, de gritar, assim. É muito louco isso, assim. Talvez, sem ninguém ouvindo, podia ser um treino bom pra mim. Eu acho que eu agora comecei a pensar, me imaginando em algumas situações que tem aquele momento que pedem pra gritar, eu sempre grito meio travado, sabe? Não vem 100% lá de dentro, completamente livre. Parece que eu mesma estou me julgando nessa situação. Eu também. É louco. Não tem como, a gente... Eu grito. A gente não vai gritar porque, né, a gente quer vocês aqui com a gente, mas... Não, mas eu acho que é uma coisa bem interessante você falar isso, porque uns 2 anos atrás eu fiz um retiro de sexualidade, de relacionamento, e que foi um lugar, assim, que trouxeram essa pergunta pra gente. E aí eu dei, acho que o meu primeiro grito real, assim, no meio de 40 pessoas, e só que num lugar onde as pessoas estavam muito prontas pra ouvir isso, sabe? Então ter feito isso pela primeira vez, acho que hoje eu sou de boa, gente. Às vezes eu faço uns barulhos esquisitos também, então gostou, bate palma, não gostou, sinto muito. Que legal. E Lucas, você acha que você tá vivendo a vida que você acredita nesse momento? Eu acho que sim. Eu acho que são várias escolhas que vão estar ajudando a fazer isso a cada momento, né? Mas eu tô morando na Bahia e lá eu encontrei uma parte de mim que tá sendo bem autêntica e real de poder viver isso, né? Tanto que meu filho se mudou de lá, morava comigo, e ele não tá mais mudando e, tipo, eu não consegui simplesmente, meu filho mudou, eu vou mudar. Porque eu tô vivendo algo que eu gosto, que me nutre, que faz sentido pra mim, sabe? Então, eu acredito que sim. Gente, morar na Bahia. Nossa. Quem não tem esse sonho, eu não sei, eu desconheço quem não tem esse sonho. Eu tenho. A Bahia é maravilhosa, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Lucas, a gente sabe que você viveu muito tempo em uma comunidade, né? E, inclusive, que eu conheço, já visitei algumas vezes, amo, sou apaixonada por lá, que é o Flor das Águas, né? E aí a gente tá curiosa de saber, assim, como é que foi isso, assim, primeiro, né, o que te motivou a ir morar numa comunidade, e também quanto tempo você viveu lá no total? Flor das Águas é um espaço incrível, assim, e eu não tinha muita intenção de morar lá, eu acabei chegando lá, sabe? E eu morei 6 anos aproximadamente, e eu morei lá porque eu fui conhecer num retiro de Páscoa, minha mãe queria que eu fosse conhecer,
e era um retiro do Marco Schutz. Uhum. E aí eu cheguei lá e foi muito incrível, tipo, chegar lá e conhecer as práticas que eles tinham, comunitárias de cantar, meditar. E o Marco trouxe umas palavras também naquele retiro que me fez encontrar um lugar no meu coração, assim, que eu senti que eu precisava estar mais tempo lá. Uhum. Para absorver, para entender, porque era profundo o que ele estava trazendo, sabe? E quando eu morava em São Paulo, eu estava já meio cansado de ter que buscar o que a cidade estava me pedindo, as pessoas me pedindo, e eu precisava viver um pouco daquilo que eu tinha visto. Uhum. Daí foi aí que eu decidi morar lá, né? E o que me fez morar lá foi a partir desse retiro e do acolhimento das pessoas lá. As pessoas estavam sendo amorosas, perguntando se eu ia morar lá, e eu, tipo, não tinha essa intenção, aí eu comecei a me abrir para morar lá. Foi mais ou menos isso, assim. Dá vontade mesmo, né? Eu já fui para lá algumas vezes e, assim, não sei, é um questionamento que eu tenho. Eu não tenho certeza, ainda não tenho certeza como quem seria, tipo, a Daniela que vive em comunidade, sabe? Assim, porque deve ter alguns desafios também, né? Não só internos, mas também de convivência, né? Mas dá muita vontade de morar lá, né? Realmente, gente, olha, a gente podia inclusive fazer um teste, um passeio. Um soul trek em Cunha e passar um verdade. momento ali no Flor das Águas, porque realmente é muito amoroso, é uma paz, assim, Que especial. é completamente diferente de São Paulo, por exemplo, né? Você chega lá, é um baque, assim, você fala assim, uou. Inclusive, eu vou até já a tagarela, né? Convidar amigo. Inclusive, é uma coisa interessante, assim, quando a gente se conheceu, que foi lá no curso, né, do Marco, e eu de alguma forma, eu consegui identificar, eu não sabia que você e as outras pessoas que estavam lá, que também vinham do Flor das Águas, estavam juntas, mas eram pessoas que me chamaram a atenção logo de primeira, sabe? Assim, como se eu percebesse que tinha não sei, uma energia diferente, uma egrégora diferente, sabe? Assim, é como se eu estivesse vendo uma aura mesmo, sabe? Assim, e você, o Luiz, sabe? Eu falava, gente, essas pessoas, eu quero conversar com essas pessoas, porque essas pessoas são diferentes. E aí, depois que eu soube que vocês todos, né? E o João, né? Querido demais, que vocês todos vinham do mesmo lugar, aí eu atribuí meio que ao lugar, assim, sabe? Eu falei, esse lugar deve ser muito especial, porque essas pessoas são diferentes. Eu fiquei muito curiosa, porque acho que a minha curiosidade foi mais nesse sentido. A Dani falou, é muito diferente de São Paulo. Então, chegar num lugar em que as pessoas vivem e buscam tem uma busca diferente, porque a gente busca na cidade só aquela conquista material, se ver crescer profissionalmente. Não existe tanto essa busca de encontro consigo mesma, né? Não existe esse lugar de amor, essa conexão entre as pessoas. Tá todo mundo muito pensando basicamente só em si, né? Não tem essa coisa de querer unir. Então, eu confesso que eu também gostaria de viver essa experiência, assim, de entender como é conviver num ambiente como esse, assim, que o pensamento é diferente. Eu tive uma experiência, não chega perto disso, mas depois desse retiro até que eu citei, uns amigos, a gente se juntou e foi morar numa casa em Ibiúna, né, interior de São Paulo, e eu vivi quase 1 ano ali. Então, uma das coisas que eu percebo é que você começa a perceber que para viver numa comunidade você precisa ter objetivos em grupo mesmo, né? E aí até metas emocionais, coisas assim, sabe? Que a gente começava a perceber como é que a gente evolui enquanto grupo e como é que a gente, enquanto grupo, faz parte de um todo maior, assim. Acho que essa é a minha sensação. E tava pensando agora na rotina que a gente tinha, né? A gente tinha essa coisa bem de família, sabe? Café da manhã junto, cada um faz um pedacinho. No começo, a gente tentou separar, sabe? Um faz isso, outro faz aquilo. E depois a gente percebeu que dava para confiar, que as pessoas estariam mais presentes, ligadas, sei lá, quem tira o lixo do banheiro, sabe? Coisas assim. Mas funcionou. E aí eu fiquei me perguntando aqui, como é que foi na tua experiência a rotina? Eu não conheço Flor das Águas, a Dani falou bastante, que é muito legal. Mas como é que era o dia a dia de vocês ali? Essa é uma parte interessante, né, das comunidades, porque cada uma vai ter um fluxo, e o Flor das Águas, ele é uma comunidade que busca esses valores da yoga, valores espirituais, né? Legal. E também dessa história da comunhão, que é a partilha e as práticas conjuntas. Isso é
é real, não tem, né, como fugir muito. E eu sinto que essa parte do sadhana, né, que é a prática, é onde começava a conduzir todos. Era a ideia de conduzir, né, a sadhana, prática espiritual. Então a gente de manhã praticava yoga cedo, depois meditava e depois cantava. Então, tipo, começava às vezes a vida às 5h40 e ia sair 8 horas, 8 e pouco, assim, né? Porque às vezes tinha uma partilha do Narada que falava um pouco também, tipo um satsang breve, às vezes breve. Às vezes... Mas aí a gente começava o dia a partir daí, né? E eu tenho uma questão interna que até hoje eu tento, que eu sou muito livre, então mesmo algumas questões na comunidade em que às vezes algumas pessoas se encaixavam melhor, eu precisava ter bastante a minha individualidade também dentro da comunidade. Interessante. Né? E isso fazia com que eu tivesse realmente presente quando tinha mesmo essas reuniões, né? E à noite a gente se reunia novamente também às 6 horas, 7 horas para meditar e cantar. Basicamente era isso. Mas aí às vezes no meio tinha o almoço comunitário, dependendo do dia. Né? Às vezes tinha uns mutirões para fazer algumas coisas na comunidade. Então, basicamente, o dia a dia era esse. E a partir também do trabalho de cada um, alguns trabalhavam mais, às vezes a gente gravava uns sons, a gente se preparava para algumas coisas. Era mais ou menos livre também o dia, sabe? Tinha essas duas práticas. Não tinham obrigações, assim, muitas lá, ou tinham algumas obrigações? Algumas pessoas tinham mais obrigações, vamos dizer assim, né? Tipo, as pessoas que entravam pelo voluntariado, às vezes tinham que cumprir horas, Sim. né? Tipo, entrou pelo voluntariado e continuou morando lá. Continua. Eu entrei, tipo, pelo retiro, pela minha mãe. Eu entrei, sabe, pela uma porta diferente. E aí acabou que eu tinha essa liberdade. E o primeiro ano eu não vivi no espaço, eu vivi num sítio. Então também era diferente, sabe? Sei. Mas tem as obrigações. Agora, principalmente, tem, tipo, de você fazer 1 hora, ajudar a limpar aqui o gazebo, arrumar o altar, sabe? Tem essas. E uma das obrigações que eu sentia era praticar tabla para somar no conjunto musical, que é o instrumento que eu toco. Então, eu tinha essa obrigação. Não sei, não conheço. É uma percussão indiana, né? E aí eu sentia que eu tinha essa necessidade de estudar para cada vez melhor tocar e servir com a música lá dentro. Que legal. Mas é especial como a música tem essa capacidade de unir, né? Você tem um instrumento, claro, você pode tocar pra você e fazer uma transformação, mas é muito especial. Quando você fala dos mantras, tem não sei, gente, tem uma energia, um negócio quando você junta. Você pensar em show mesmo, né? É lindo. Que lindo. A música. E a egrégora, né, toda ali, Não, muda né? Muda tudo. Mas qual foi a maior dificuldade, vamos dizer assim, que você enfrentou de viver em comunidade? Boa. Conta pra gente. Sinceridade. A gente gosta de remexer mesmo. Interna e externa, já vai. Então, as dificuldades, agora que bom que você falou essa parte, porque eu sou uma pessoa meio tranquila, assim, pacífica, sabe? E por muito tempo eu não tinha muitos conflitos. Eu tinha conflitos às vezes com uma pessoa e logo conseguia dissolver isso dentro das práticas que a gente tinha lá, né? E às vezes a dificuldade que é uma dificuldade que eu carrego, acho que para além da comunidade, que é com a autoridade em algum nível, né? E por mais que tivessem regras, às vezes sempre fugia de algumas regras, eu, né, dava umas escapadas assim. Qual o seu signo? Eu sou leonino, mas acho que não tem a ver com isso, não. Leonino? Tá bom. A gente até ia perguntar com relação a isso, mesmo sendo uma comunidade, ainda que, né, com princípios espirituais, às vezes devem acontecer conflitos. E como é que acontece isso? Existe alguém mediando? Como eles lidam com isso dentro da comunidade? Essas regras? Tem uma reunião semanal, né, Legal. que às vezes esses assuntos são trazidos, né, porque tipo assim, a pessoa não teve condições de falar pessoalmente com os dirigentes ali, os responsáveis disso, e tá com aquilo e precisa dizer, Claro. e fala ali naquele momento. Tem vezes reuniões extra, né, que a pessoa, não, tal grupo vai olhar para essa questão junto, Legal. né, e fala, às vezes é direto, né, se as pessoas têm condições de cuidar desse conflito.
né? Eu tinha dificuldades mais como lá, uma cidade pequena, eu saí de São Paulo, minhas dificuldades eram mais na questão material, de juntar, de comecei a ter uma família lá e juntar dinheiro do que essas outras, sabe? Porque as outras eram com, assim, nutridas pelo campo, pela, né, tudo, assim, era tipo, tudo fluía. Eu queria ir pra praia, minha dificuldade era estar longe da praia, eram dificuldades de boa, assim, né? Porque a gente quer dificuldades pensar. tranquilas, então. Quando a gente estava falando disso, eu falei para as meninas que nessa época que eu estava com esse grupo, a gente fazia a mesma coisa, reunião semanal, só que a gente fazia uma coisa que me transformou muito, que eram as rodas de feedback. E aí, no feedback, como a gente acordou, né, você escutava, então falava assim, ó, Dani, preciso te falar uma coisa. Só que ela não tinha direito de resposta. Ela tinha que lidar com aquilo. Olha. E no começo, aquilo era... Porque você percebe o quanto você quer se justificar. E você quer não ser a pessoa que causou alguma coisa pro outro. Claro. Que no fundo não é nem que você causou, né? Como a pessoa se sentiu. Então, pelo menos no meu processo, eu aprendi muito a respeitar o outro, sabe? Porque às vezes eu falo, gente, mas não foi minha intenção, não interessa. E uma outra técnica que a gente tinha, que era um cantinho, assim, que a gente deixava umas almofadas, umas coisas, pra usar o Quantum Beam, que é uma das técnicas que a gente estudou todo mundo junto, né? Então, assim, eu lembro de uma cena almoçando e minha amiga falou alguma coisa que me atravessou, assim. E a gente resolvia na hora. Então eu levantei, fui no cantinho, soquei a almofada, soquei, gritei. Aí eu voltei e falei, amiga, isso aqui me incomodou. Ela, tudo bem que você se sente assim, e segue o baile. Então, pelo menos na minha vivência, assim, isso foi das coisas mais especiais, assim, não deixar pra depois. Porque acho que na comunidade não dá, senão vira uma bola de neve gigante, né? Eu acho que deve ser muito interessante esse convívio em comunidade, numa questão de relacionamento mesmo, porque agora te ouvindo eu fiquei tentando me entender, né? E eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de estar errada. Então acho que a gente fica querendo muito se justificar, não, peraí, não. É mesmo, não Capricórnio? Ainda não vi esse lado, né? Vamos saber. Mas Vocês é estão isso, avisando. sabendo, né? Quando a gente assume as exato. nossas sombras, a gente Exato. também pega a responsabilidade daquilo. A minha Exato. dificuldade seria em não poder me defender, por É, exemplo. exato. Fala, mas peraí Exato. que eu vou te explicar por quê. Exato, essa mesma exatamente. dificuldade que eu teria. Não é Engolir. fácil, não, gente, mas Engolir. é isso. Engolir, né? Exatamente. Não, agora que vocês tocaram nesse assunto, tipo assim, lá, apesar de ter toda uma atmosfera de muita luz e de muita força espiritual e de práticas e tal, existia essa parte, né, de comunicar e de falar dos conflitos que era um pouco velada, Tá. sabe? Então esse é um ponto que você tocou aí que eu achei interessante, porque Claro. pós tudo isso, eu fui me relacionar com uma pessoa em outro lugar que me trouxe essas práticas. Essa é uma prática da CNV, né, da escutativa e tal. E aí, a gente tinha essa escutativa, vamos dizer assim, na reunião, mas ao mesmo tempo, às vezes quando a escutativa era ali do dirigente, né, de uma pessoa que ocupa um lugar de muita liderança, às vezes ficava aqui, né? Dependendo das pessoas, ficava aqui. Claro. E algumas pessoas não sabiam muito bem como lidar com isso. E essa é uma questão que lá tem uma rotatividade de pessoas até por causa dessa questão de não concordar com alguma coisa, ou de não saber como lidar, ou de, tipo, a visão da pessoa, tipo, a comunidade, às vezes tem isso, a nossa visão é nesse caminho. E não quer mudar. Aí chegam pessoas diferentes, né, com necessidades diferentes, com perspectivas diferentes. E aí, às vezes, não tem voz para colocar aquilo ali. Claro. Ou não tem o jeito de colocar aquilo para que a comunidade entenda, como que a gente consegue misturar e fazer com que dê certo? E às vezes já, tipo, cortam-se cabeças, assim, sabe? Imagina, gente, em casa já é difícil, com a família em casa, às vezes você mora em duas pessoas, já é difícil, né? É verdade. Engraçado isso que você falou, o meu filho, ele é muito assim, tipo, qualquer coisa que aconteça, que ele fique incomodado, que ele não gosta, ele vem ter uma séria conversa. Ele para e fala assim, mami, aquela hora que você falou tal coisa, eu me senti de tal jeito, tudo bem, tá? Não tem problema, mas eu queria que você não fizesse mais. Gente, eu me sinto, na hora que ele fala isso, péssima, né? Tem que se sentir ótima que ele aprendeu com você. Você dá aquela de algum respirada jeito. assim, fala assim, Uau. desculpa, tá bom, não vai acontecer mais, mas meu coração fica horas naquele negócio assim, cara, é muito louco você receber isso de alguém, principalmente do filho, né?
Aguarde, deixa o Arjuna crescer. Ele já manda um. Já assim, manda, né? Quantos anos tem seu filho? Ele tem 6 anos e 8 meses. E ele nasceu nesse contexto? Então, Ele nasceu lá. o mundo que foi apresentado é esse, né? Naquele momento, porque eles crescem assim, os 3, 4 primeiros anos, agora ele já tá com outra referência, Com né? certeza. Eles estão sempre no presente, mas ele Aham. nasceu lá. Ah. Ele nasceu lá, no meio da comunidade, sim, viveu e cantava, e gostava, e fazia bagunça nas meditações, Tem que era uma bastante questão criança? também. Tem muitas crianças lá, como que é isso, o convívio ali das crianças? Então, vai assim depender, né, tipo, dos pais terem filhos Uhum. e das outras pessoas que visitam trazem as crianças. Mas gira em torno de umas 4, 5 crianças pequenas, é geralmente esse número. Tem crescido. Entendi. E elas se dão bem, agora criaram um parquinho lá, estão dando mais influência para isso e foco nisso porque estão vendo que as mães, né, precisam desse campo de apoio. Uhum. Tava ficando uma coisa meio puxada às vezes para as mulheres, principalmente, por causa que as crianças num campo de onde é prezado o silêncio, é prezado esse estado, né, de quietude, as crianças elas estão tipo Sendo Sendo criança. Sendo quem elas são. Gente, que desafio, hein? A gente até, quando a Dani tinha mencionado, né, que você tinha um filho, eu tava pensando, né, que eu não tenho filhos, mas quando eu converso com as minhas amigas que têm, elas falam muito sobre isso, a rede de apoio, né, essa dificuldade. Eu fui criada no interior, e era essa história de ir pra rua, de ficar brincando. Tinha esse senso da rua, sabe? Então, assim, as famílias da rua cuidavam das crianças. Então, sei lá, minha mãe não tava nem preocupada se eu sumisse, se eu ia almoçar. Ninguém ia atrás, porque eu ia comer na casa de alguém. E aí, quando ela trouxe essa história do teu filho, né, na comunidade, das crianças de maneira geral, a gente ficou pensando se era mais fácil nesse sentido. Se tem essa sensação de que as crianças são da comunidade, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de como os pais introduzem a criança Tá. na comunidade, porque a mãe do Arjuna, às vezes, ela era um pouco mais, entendeu? Sim. Pegada, assim, em alguns níveis, e eu vejo algumas mães hoje que vivem lá, observo de longe, assim, elas já conseguem trazer para, tipo, não, eu preciso que você me ajude Sim. com a criança tal hora. Alguém pode me ajudar com a criança tal hora? Então eu legal. sinto que essa ferramenta de comunicar o que você precisa Nossa, Uhum. sensacional. é uma coisa que é essencial. Porque senão, às vezes, você fica ali, ninguém me ajuda, só que você também não comunica que você está precisando de ajuda. Exatamente. E como que você pode ser, que horas que a pessoa vai te ajudar, né? Tipo, ser preciso nessa comunicação, eu sinto que é uma coisa que ajuda. Mas, por exemplo, a Ajna foi uma das primeiras, como começou a crescer, das primeiras crianças que estava ali diante do silêncio e tal. Então, era mais rígido. Tá. Era uma coisa de, tipo, segura ele. Minha mãe também morava junto. O Arjuna tá... Mas, na verdade, agora eu já vejo que as crianças já é conduzido um silêncio, mas já tem um pouco mais de flexibilidade. Né? As crianças ganharam um pouco mais de espaço. Você tá falando, você trouxe a sua mãe, né, algumas vezes, achei muito lindo. E eu fiquei curiosa, né? A sua mãe tá inserida nisso, porque eu pelo menos, sou completamente diferente da minha família. Então, como é que foi a sua criação? A minha mãe mora na comunidade, por isso que eu acabei mencionando ela, assim, ela mora lá até hoje. E a minha criação, você diz em que sentido? Mas ela... No sentido... Pode falar. Não sei que sentido ela quis dizer. Não, eu no ia dizer sentido o que eu assim, pensei. se já era uma família que te levava muito mais pra natureza, se é uma família que tá conectada com a espiritualidade. E também na questão da liberdade, né? Que você Total, falou que você é uma isso. pessoa muito livre e sempre foi ok pra isso, porque tem famílias que não aceitam isso. Aceitam. Inclusive, julgam bastante. Verdade, né? Então, eu quando nasci, a gente depois de um tempo foi morar na praia, Tá. né? E morei até uns 5 anos, 6 anos na praia. Daí depois, meus pais separaram e tal. E eu sinto que, assim, a minha relação com a espiritualidade vem mais por causa da minha mãe, Tá. né? Que é bem conectada com isso. E a minha relação com os esportes radicais, com esse lado mais radical de adrenalina que eu tenho, vem do meu pai, Tá. né? Então, existe essa mistura. O meu pai é mais da matéria, minha mãe é mais do espírito, né? Então, eu sempre observei esses dois polos. Fez um mix aí.
Que lindo. E num apanhado geral, assim, de ter vivido todos esses anos, então, em comunidade, de que maneira que você acha que isso, assim, te transformou, sabe? Assim, um Lucas que chega lá e o que sai de lá, qual que é a diferença? Boa, é grande a diferença, sinto que tipo, porque lá as transformações são intensas, né, e profundas, né, a gente lá consagra-se também o Santo Daime também, então tem esses mergulhos mensais que a gente passa, quem quer, né, porque não é obrigatório, mas eu entrei lá, tipo, um jovem que tinha saído da faculdade, bem imaturo em vários níveis, mas com sede, né? Sede de conhecimento, sede... E a partir de entrar lá, eu tive a ferramenta da música, da meditação, da relação com pessoas a longo prazo e gerar essa família além da família de sangue. Então, muitas perspectivas diferentes, muitos mergulhos. Então, eu saí de lá uma pessoa que começa a olhar o mundo com essa perspectiva que vai além de mim só, né? E ver que existe um outro contexto, como eu posso ver as outras pessoas, como eu posso lidar com toda a expansão de consciência que aconteceu depois, né? Porque dizem que a consciência, depois que ela se expande, ela não se contrai mais. Então, por mais que a gente tropece, né? E volte para alguns hábitos que a gente fala assim, nossa, mas esse hábito não tem a ver, não me faz bem. Não cabe mais. Não cabe mais, mas ao mesmo tempo, aí você volta e percebe, opa, né? E aí eu sigo, mas é dia a dia também, né, Dani? Porque tem coisas que eu fazia lá que eu não consigo mais fazer. Sim. De meditar diariamente, de sentar e ficar meia hora e entrar em altos processos. Então, é uma caminhada. E essa parte desse sadhana matinal do Flor das Águas, pra mim, é a parte mais legal quando eu tô lá, porque eu sei que é algo que eu vou fazer, né? Porque quando a gente tá aqui fora, sabe? Não dá, né? Ainda mais professora de yoga, seu dia já começa super cedo. Então, para eu ter um sadhana antes, eu tentei fazer isso por muito tempo, depois começou a ficar meio que inviável. Você fala, cara, eu tô ficando cansada, sabe? Assim, não é aqui que cabe esse momento. Então, esse momento vai caber, sei lá, à noite, não sei o quê, mas não é o que eu queria. Nossa, gente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, principalmente quando fala de expansão de consciência e começar a adquirir novos hábitos, conseguir manter depois... Seja num retiro, seja numa experiência que a gente teve, voltar e conseguir manter isso na nossa vida, no dia a dia, e conseguir encaixar. Eu acho que, no meu caso, pelo menos, eu sinto que rola até uma frustração comigo mesma, assim, poxa, eu percebi que me faz tão bem, por que eu não tô conseguindo encaixar no meu dia, sabe? Por que eu não tô conseguindo achar esse espaço para mim mesma? Então... nesse sentido, eu acho que essas experiências mais intensas, às vezes, são especiais, porque a gente vai, às vezes, até para um extremo, e depois você vê o que cabe na vida. Comigo, uma coisa que me transformou muito foi o Vipassana, né? O retiro de meditação e de silêncio, né? Que já fica calada por 10 dias. Foi... Os primeiros dias, assim, eu sentia dor no corpo, de chorar, assim. A coisa mais difícil pra mim era ficar parada. Mas eu sinto que é isso, assim. Foi 10 horas de meditação por dia, todo dia e tal. Depois eu voltei e falei, tá, e agora? Como é que é isso? Mas eu acho importante fazer esses movimentos de choque mesmo, para entender o que é possível, enfim. Eu fiz retiro de silêncio já também, não foi um Vipassana, foi com o Marco, inclusive, e era um retiro de 4 dias, mas nossa, gente, já metade tipo, do dia mega... sem falar. Não, o dia inteiro sem falar, não, lá não se Gente, falava em nenhum momento. E assim, não é só o não falar, né, você com você o tempo inteiro, e meditando, e lidando com tudo que sua cabeça vai trazendo. Eu acho que é um aflorar de sombras, assim, muito louco, sabe? Assim, você vai viajando para diversas nuances suas, assim. Mas, no final das contas, quando eu voltei para São Paulo depois, eu não queria mais falar. Sabe? Você fala, gente, tem tanta coisa que não precisa ser dita. Interessante. A gente gasta tanta energia, né? O Lucas está concordando aqui. Falando coisas assim, inclusive dando comandos e avisos que não precisa, sabe assim? Se eu me levantar para ir ao banheiro e não falar nada,
Em um segundo você vai ter entendido que eu me levantei para ir ao banheiro. Mas não, dá licença, eu vou ao banheiro rapidinho, eu já volto. Ai, que preguiça. Eu acho que vem muito essa necessidade que a gente tem de se justificar para o outro o tempo inteiro, né? Eu acho que é muito esse lugar de tentar convencer o meu valor e tentar, não, eu tô fazendo, e não sei, agradar o outro, não decepcionar o outro, agradar o outro, né? Totalmente. Qual que é a sua relação com o silêncio? Então, eu gosto bastante de ficar em silêncio porque eu moro só, eu moro um pouco mais afastado. Então, eu tenho essa possibilidade de me manter em silêncio. E eu acho que é necessário porque poupa energia, né? Total, muito essa coisa de energia. Hoje a gente não tá poupando Desgasta nada. bastante, então. Desgasta, gente. Mas é só quando você fica em silêncio que você tem a percepção disso, né? Tá, e aí, assim, depois de tantos anos, sair da comunidade. De onde veio essa decisão de sair? E como é lidar, né, com essa mudança tão brusca? Foi intenso, foi bem intenso sair da comunidade. Foi uma situação, assim, dolorosa, porque meu filho morava lá, né? E aconteceram algumas questões pessoais, assim, né? Naquele momento, era começo de pandemia. Nossa. E ao mesmo tempo tinha história... Você saiu quando começou a pandemia? Eu Movimento tinha bem oposto. eu tinha essa Que conta loucura. mais ou menos na minha cabeça, porque eu fui pra lá na pandemia e você já não Já tava não lá. tava mais lá. Já teve de sair de uma comunidade e ficar isolado, então, praticamente isso. É mesmo, né? Então, Que porque doido. aconteceram essas coisas no final, tipo, tava ainda acontecendo, o mundo tava acontecendo, né? Então, retiro de ano novo, que é um monte de gente, eu trabalhava na cozinha e tal, assim, e era, de repente, fonte de renda, não vai ter mais, porque trabalho na cozinha para os hóspedes não vai ter mais, Verdade. né? Uau. E aí, questões pessoais ali, assim, até de relacionamentos, assim, que eu já tava me separando da minha companheira, já tinha separado, gostei de outra pessoa. E, de repente, eu conheci uma outra pessoa online, né, numa situação muito, muito inusitada. Ela apareceu na minha linha do Facebook, que eu não entrava há muito tempo, vi ela, adicionei, ela veio falar comigo, sabe, essas coisas assim. Maluco. E aí eu conheci ela, começamos a se falar, e ela falou, vem passar um tempo aqui em Florianópolis pra gente se conhecer. Ela morava em Florianópolis, né? Eu surfo dela, falava, vamos pra Florianópolis. Sonho. E a comunidade tava num processo de tipo, vamos evitar sair. Então, Aí se isso sair, mexeu não dá pra comigo, voltar. entendeu? Tipo assim, como que eu não posso sair daqui? Né? Essa minha necessidade de ser livre foi ameaçada nesse momento. E aí a gente saiu, foi pra praia um dia, eu com a minha mãe, com meu filho. Tipo assim, a gente não entrou em contato quase com ninguém, mas isso deu conflito. Entendi. Então foi quase um impulso do tipo, tá vendo? Eu já não vou poder ficar fazendo as coisas que eu quero agora, porque tem umas regras que entraram aqui que pra mim, talvez tô sentindo que eu preciso dar uma respirada. Então veio daí, sabe? Esse ímpeto de sair de lá. Mas foi muito doloroso sair. Porque eu ia estar longe do meu filho, mas eu não conseguia ficar perto da mãe dele, porque tava difícil a relação com a mãe dele. Eu queria ver a Clara, que era essa pessoa que eu estava conhecendo, então, tipo, o impulso foi esse. Mas foi bem difícil. Ainda mais porque tinha todo esse ancoramento espiritual e eu estava indo para casa de uma pessoa que eu mal conhecia, Que loucura. né? Viver essa experiência durante a pandemia. Nossa, Uau, muita depois de coisa. 6 anos numa comunidade, né? Tipo, voltou pro Nossa. mundo e ainda todos esses aspectos acontecendo ao mesmo tempo. Sim, é. Mas você sobreviveu. Sobrevivi. E aí, em algum momento, você decidiu, fala, cara, cansei disso tudo, vou pra Bahia ser feliz. É isso, basicamente. Nossa, será que esse dia vai chegar pra todo mundo? Eu não tinha esse sonho de morar na Bahia, eu não tinha ele. Não? Entende? Eu não tinha. Muitas pessoas falam, eu sonho em viver na Bahia. Super. Tipo, eu gostava da Bahia, porque a Bahia, enfim, é maravilhosa, né? Mas Bahia não tem como Que a não Bahia gostar da é Bahia. Sim, não precisa nem justificar a Baiana. é porque eu não conhecia a Bahia como eu conheço agora. Tá. Né? Agora eu sonho em continuar vivendo na Bahia. É, né? Imagina. Eu passei janeiro inteiro lá
E aí essa sensação, pra gente, eu não sei explicar o que é, mas tem um borogodó mesmo, né? Não sei o que é, tem alegria. Tem muita energia. Gente, Muita não, energia. tem uma coisa completamente diferente. Acho que você pisa lá, o jeito que as pessoas te tratam, O tempo. o tempo, a tempo. percepção de Do tempo, é verdade. Isso muda muito. Nossa, isso é maravilhoso, né? Sim. Nossa, isso é uma coisa interessante, né? De pensar dentro da comunidade e fora da comunidade. Eu, pelo menos, estando em São Paulo, eu tenho a minha regrinha dos 10 dias. Eu não fico mais de 10 dias direto aqui, senão eu enlouqueço. Nem que seja para dar um pulinho na praia e voltar, sabe? Mas para não esquecer do tempo que eu acredito. Né? Tem coisas que eu não consigo controlar, que eu tenho que fazer, e é isso. Mas eu acho que é uma medida interessante, assim, para mim. Você sofreu muito com essa mudança do tempo? Você diz assim... Acho que saindo da comunidade. Saindo da comunidade, voltando saindo da pra- comunidade, voltando pro mundo. Pra cidade, porque- pra rotina. O que aconteceu? Eu saí de Cunha, nessa comunidade é em Cunha. É uma Sim. cidade pequena de montanha, mas em 1 hora eu estava em Trindade, assim. Então era um lugar também muito paradisíaco, Cunha. Ai, gente, Apesar de que viver nessa comunidade, que era um lugar assim onde a gente estava bem ancorado, você sente que tem um campo de força lá espiritual. bem Muito bom, forte. mas ao mesmo tempo é uma bolha. Sim. Ao mesmo tempo, todos esses campos, eles são. E você se prepara para sair dele em algum Interessante. momento, né? E eu vinha para São Paulo visitar minha família. Tá. Então eu tinha esses pequenos choques. Uhum. E quando eu saí de lá e fui para Floripa, que eu já fui dirigindo, que você já vai, né? São 9 horas de viagem, já tem um tempo para a mente viajar, né? Num espaço ali, entender. Tá, como que vai ser? O que vai acontecer? Uhum. Um pouquinho você começa a encostar, né? E eu morava perto da praia, no Campeche também. Então eu morava que no sul da delícia. ilha, Delícia. Nossa. que é um lugar Campeche é uma afastado, né? Uhum. Uhum. É É. gostoso demais. Então não foi uma mudança muito brusca. Eu não fui, tipo, pro centro de Floripa. Eu fui para um bairro, vilarejo É. Tá. de surf que me possibilitava estar mais também distante. E querendo ou não, a Clara também era uma mulher bem conectada com as práticas espirituais dela, uma mulher artista. Então ela também tinha esse lado sensível dela vivo. Uhum. Né? A dificuldade foi, na verdade, lidar mais com a filha dela, que era um processo delas ali, né? De mãe solo, com a filha, e eu chegar a querer ocupar um papel de pai onde eu não era pai, longe do meu filho. Essa foi a grande dificuldade, Uau. né? Tipo, você pai de uma menina que eu não conheço, longe do meu filho. Uhum. Essa era a minha principal dor. Nossa, gente, deve ser. Que Era loucura. tipo, Não, é uma... Complexo. São muitas camadas, né? E é uma coisa que você só vai descobrir no caminhar, não tem uma cartilha, né? Não sei, vocês que Só vivendo. filhos podem dizer Nossa, mais, não eu tenho. como mãe, assim, tô tentando me imaginar na situação, ia ser muito doloroso, assim, não só desafiador, é doloroso mesmo, é muito estranho exercer esse papel. Se seu filho tá junto, É diferente. completamente É diferente, né? diferente. Imagino, né? Tô aqui Exatamente. concordando. É. Nossa, Supondo gente. que o lado de cada é de quem supõe. É. E aí você citou viagem e tudo, né? A gente tem um programa de viagem, né? Sim. E nesse programa a gente busca a transformação interna que os lugares onde a gente visita promovem. Como que é viajar para você? Quando você viaja, quando você escolhe para onde você vai, seja para morar ou seja para passear, você busca um lugar que dê essa movimentada interna em você também, ou você encontra em qualquer lugar isso? Então, desde pequeno, assim, acaba que eu sinto que eu fui para lugares onde eu nasci e tal, depois de um tempo a gente foi morar em Camburi, no litoral norte, né? Que nessa época era bem mais calmo, né? Imagino. Era bem vazio lá o Camburi. É muito diferente do que é hoje. E ele tinha essa atmosfera já de atrair pessoas que queriam estar em contato com a natureza, tinham até essa busca. Hoje já mudou, né? Quando eu fui também para Cunha, teve esse contexto espiritual. Floripa também é um lugar, né? Também. Bem mágico, assim. Mas antes disso, as minhas viagens eram pautadas em surf, né? Que sempre foi também uma ferramenta espiritual para mim.
Porque no surf a gente reflete muito, a gente está em contato muito com água, né? Sempre tá naquele contexto de sobrevivência, de coragem, de lidar com outras pessoas, com o desconhecido, porque o mar traz esse contexto do desconhecido, né? E a neve também é um outro lugar que meu pai me apresentou, que é essa história da montanha, né? Que tem essa história de você ver o mundo, né? De cima. Então você Muito ter essa bom, visão muito de das cima pessoas. e observar que o mundo, né, é uma outra história, sempre me trouxe bastante reflexão. E de estar sozinho e ver como é perfeita a natureza, assim, tipo, no momento tá lá e o céu abre, e aí de repente começa a nevar, e você não enxerga nada e você precisa estar no seu centro, né? Então eu sinto que as viagens sempre, elas também me buscavam me trazer para esse lugar do centro. A Duda gosta muito, né, de esporte. Eu já ouvi você falando que o esporte para você é também uma ferramenta de autoconhecimento. Isso, né? eu me sinto muito em contato comigo mesma e com os meus próprios limites, assim, né? As inseguranças parece que vem tudo à tona e o esporte traz esse lugar de, nossa, eu consigo, olha o que eu sou capaz de fazer que eu nem imaginava. Mas esse lugar de contato com a natureza também, me sinto mais perto de mim. Eu acho que a natureza também nos aproxima de nós mesmos, além desse lugar do sutil, né? Desse lugar de a gente se permitir prestar atenção mesmo naquilo que a gente na corrida, do dia a dia, né, no automático, não presta atenção. E o esporte, ele me puxa para esse lugar. Então é interessante ouvir. E ele não dá pinta de esporte radical, né? A gente não sabia. Eu tô amando esse contraste, é muito bom, né? É interessante. Que a gente imagina, vida da comunidade, e tá lá essa nesse dia a dia, né? Como se a pessoa não pudesse ser multi, né? E exato, tivesse várias... Incrível. Eu fiquei legal. te escutando falar da água e eu tenho uma sensação de que a água, qualquer esporte com água, pede da gente um respeito muito grande, né? Se você vai surfar, você não pode se desafiar puramente sem correr um risco muito grande. Então, pelo menos pra mim, a água traz essa sensação de respeito, sei lá, mergulhar. Você não pode, você tem que ter um autocontrole muito profundo. Queria escutar um pouquinho mais da sua relação com a água, assim, que parece que é algo forte. Sim. Então, a água eu me sinto muito em casa, né, na água, porque eu tive essa vivência de morar em Camburi, assim, que eu nasci e eu ficava brincando no cantinho de Camburi, então, era uma prática, assim, acho que desde criança me acalmava. E até hoje, uma das práticas em que eu viro mais criança, em que eu me sinto vontade, é pegar jacaré. Né? Então, assim... O mar tá pequeno, não tem onda, aí eu vou lá fazer meu body surf e me divirto, dou meus gritos, dou minhas risadas, porque eu fico muito alegre, fico brincando lá, não tô nem aí se as pessoas estão vendo que eu tô parecendo, me achando um peixe, né, tipo isso. E então na água eu sinto que tem essa relação de volta pra casa, né, essa relação com o Iemanjá, que é uma mãe, né, assim, o mar é uma mãe, assim, na Bahia o mar é mais mãe ainda, né. Tem os dias que o mar fica mais forte, mas o mar lá é Bahia, né? É muito mais calmo que o litoral norte de São Paulo aqui. Sim. Né? Eu fico vendo as ondulações que entram aqui, não entram lá. Mas a água é isso, né? Tipo, lá tem uns rios também, lá tem uma terapia aquática também que eles fazem aquarrara, não sei se vocês conhecem. E fica boiando a pessoa assim na água. A gente viu aquela vez, e né? aí, Quando a gente estava estudando umas referências de terapia. Você viu. Isso deve ser uma delícia, nunca fiz, mas tenho muita curiosidade. Então, tem uns terapeutas que fazem isso lá no Rio, e é uma água, e eu fiz 2 vezes. No Rio. Incrível. E é tipo, delícia. Incrível, assim, você tipo volta para um lugar de profundidade, de útero, então, a água... Entrega. Isso aí. De suporte, de fluir, né? Ao mesmo tempo que você tá, tem camadas e camadas. Total. Que coisa linda. Que maravilhoso. E aí, Lucas, lá a gente deu uma passeada no seu Instagram, né? Claro, né? Stalkeamos você. Uma stalkeadinha. E aí, agora, sei lá, o Lucas terapeuta, né? Vamos conversar com o Lucas terapeuta, essa outra face do Lucas. Caminho do autoconhecimento, tá todo mundo aqui, né? Busca caminho do autoconhecimento. Esse tal caminho que dizem que é sem volta, é realmente sem volta, né?
O que isso vai transformando em você como ser humano e na sua relação com as pessoas? O fato de ser terapeuta, de conhecer as pessoas de uma maneira diferente, né, até mais profundamente, também de buscar o seu conhecimento mais profundo, e aí você sai para se relacionar, por exemplo, com uma mulher. Quem é essa pessoa que chega nessa relação? Boa pergunta, então. Nossa, Não precisa ter uma resposta pronta, estamos aqui para... Ah, não, sem respostas prontas. Então, é interessante isso, porque eu dei uma baixada nessa parte terapêutica e fui trabalhar mais a massoterapia nesses últimos meses, vamos dizer assim, da minha vida. Porque é intenso trabalhar com terapia, né? Mas acaba que a gente observa uns detalhes, assim, né? Às vezes, não às vezes da relação íntima, mas das pessoas em geral, quando às vezes você vê assim, não, aquela pessoa tá com um monte de raiva reprimida, né? Ou tipo, nossa, essa pessoa tá automática, total, num outro lugar de viver, assim, né? E aí tem um julgamento que existe, mas é um julgamento que eu tento não elaborar ele num lugar de julgar a pessoa como se ela estivesse errada no que ela está fazendo. Mas mais um filtro de entender, tá bom, com essa pessoa eu posso me relacionar até determinado ponto. Né? Como é isso para você, né? Até o que você está disposto, acho que isso é uma pergunta, né, pra gente se fazer, vendo como o outro é, sabendo como a gente é, quais são os limites, né? Porque eu acho que a gente fica mais seletivo. Nós mulheres, então não sei, eu me sinto num lugar assim que eu até começo a parar e pensar, falar assim, gente, será que eu tô deixando de viver coisas porque tô seletiva demais? Porque você vai se conhecendo, você já sabe o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Às vezes você não dá nem eu falando de mim, né? Às vezes eu não dou nem chance pra pessoa desenvolver mais, porque eu falo, cara, eu já vi esse ponto e eu já sei que eu não quero. Acontece isso também? Total. Com vocês também, né? E eu acho que a gente vai ficando um pouquinho mais consciente, sabe, sobre o quê? Sobre padrões. Começa a entrar uma pessoa e você pensa, nossa, mas é tão parecido com algo que eu já vivi e eu tô aqui nesse mesmo padrão de novo. A gente, claro, na expansão de consciência, trabalhando com terapia, a gente vai começando a ligar os pontos e aí vem aquele ponto, eu quero entrar nesse lugar de novo, já não era pra eu ter saído desse padrão, sabe? Eu acho que, no meu caso, sinto que rola até uma autocobrança. Como que eu fui cair nesse buraco de novo, sabe? Poxa, uma frustração, né? Uma frustração. Eu sinto que no ano passado eu fiz uma experiência, assim, falei, vou fazer uma experiência, vou escrever, vai ter data pra começar e pra terminar, que foi de não me relacionar. Eu botei um tempo de 6 meses, mas assim, não vale flertar. Se eu tô andando na rua, alguém olhou pra mim, abaixa a cabeça. E foi assim, muito especial fazer isso. Muito, muito especial, porque conheci pessoas que eram interessantes e que eu me relacionaria, mas eu falei, não. Nesse momento, eu tinha coisas importantes pra olhar e pra mergulhar. Nossa, foi tão rico e tô muito feliz, assim, porque quando a gente faz isso, na verdade, você acaba vendo umas sombras que você fala, meu Deus. E eu sinto que eu tive uma oportunidade de me responsabilizar por muitas coisas, sabe? Então, não foi nem um pouco gostoso. Isso é super recente, né? Mas eu sinto que às vezes, isso, sabe, esses tempos, esses espaços que a gente não tem muito por essa dinâmica de cidade, enfim, pra mim foi lindo. Foi lindo assim, né? Agora foi lindo, mas durante tinha hora que eu falava, gente, é que você começa a visitar uma solitude, várias coisas. Enfim, mas recomendo, é bom. É bom. Uma pausinha, sabe? Pra falar, quem sou eu sozinha? Eu acho que eu faço essas pausas já naturalmente, assim. Nunca parei pra pensar assim, mas tem uns momentos assim que eu tô, sei lá, tô completa, tô me sentindo plena, tô curtindo a minha companhia e é como se não tivesse espaço mesmo, sabe? Assim, às vezes eu paro em casa assim, eu falo, cara, eu tô tão bem há tanto tempo, aí eu olho ao redor e falo, não cabe outra pessoa. E tudo bem, tudo certo, né? Homem tem essas coisas também ou é só uma coisa de mulher? Tem, total. Tem sim, eu sinto que eu também vivo isso e eu conseguia viver mais isso quando eu não tava na Bahia, porque a Bahia, ela tem uma história diferente nessa... Tem um axé. Quente, tem um axé, assim, que você fala, bom... E principalmente porque lá é um lugar de veraneio.
né? As pessoas vão né? viajar pra lá, então você sempre vai Verdade. conhecer uma pessoa que tá lá De indo partida. curtir e tal, e aí Muito se você se feliz, encontra nesse né? momento, Uhum. né? Acaba que acontecem assim, mas dentro dessa seletividade que você tinha falado, às vezes acontece, mas você fala, pô, mas não é, né? Não é, Verdade. foi aquele momento, foi gostoso, mas não é, Uhum. né? E aí para conhecer realmente uma pessoa, eu sinto que existe aquele lugar de você se conectar e entender aonde o fluxo da tua vida tá te levando. Tudo bem que tem uma parte que fala assim, não cabe, mas tem uma outra parte que você pode falar, mas deixa eu me abrir para ver o que acontece aqui, né? Nessa história de tipo, de apagar também a mente, apagar um roteiro e tipo, tá, vamos entregar para uma Isso. história aqui, que nem uma viagem, né? Você vai viajar, eu tô viajando para São Paulo, né? Aham. Aí deixa eu ver o que essa viagem em São Paulo tá me trazendo, o que ela quer me mostrar, quais são as pessoas que eu tenho que encontrar aqui. E aí eu sinto que nessa magia de você se deixar ser guiado, acontecem alguns encontros que por mais que, pode ser que não seja, tipo, eterno ou uma relação duradoura, mas para aquele momento foi bom, sabe? Se a pessoa que você encontrou e você sente que ela tem um coração, assim, disponível também para viver aquilo, várias coisas, né, acontecem. Então eu tô mais nisso, que é uma parte de me entregar para um feminino de um fluxo também, sabe? Menos do masculino, às vezes, que fica na mente, Mental programando ou buscando, Olha só. mas me entregando, sabe? Interessante. A gente viu uma fala sua falando muito sobre o mistério, né? Acho que é umas trocas que a gente estava nas nossas conversas mesmo, que você falou isso, né? De ter esse ímpeto de entender o mistério, né? De se entregar para o mistério. E você faz isso há muito tempo, assim, de falar assim, tá, deixa eu ver o que tem, né? Ou como é que você planeja a sua vida tendo esse lugar mais sensível, né? Desse encostado no sutil. Boa pergunta, porque são várias perguntas boas que vocês estão fazendo. Que boa a intenção, né? É para dar uma cutucada aí. Isso é bom, com certeza, mas assim, sempre esbarra na questão da estrutura, né? Claro. Porque no mistério não tem muita estrutura, é o vazio, é fértil e é possível que várias coisas aconteçam, né? Então, eu morava em Floripa, para mim, eu não estava tão bem lá, mas eu estava bem, confortável, começando a me adaptar, porque demora uns 2 anos para você se adaptar, né? Ah, sim. Tava chegando no 2º ano. E a Clara não queria mais ficar lá, porque ela estava se sentindo sem rede de apoio e quis ir para Bahia. Tá. E aí eu tipo assim, Bahia? Mas como? Vou ficar mais longe do meu filho, não sei se eu quero e tal. Fui conhecer a Bahia, falei, tá bom, vamos ver esse lugar da Bahia que eu moro, que é Serra Grande atualmente. Ah, você tá em Serra Grande. E aí, parte desse mistério me levou para Serra Grande, que eu nem imaginava, não conhecia. Não sabia do que se tratava. Então, essa entrega desse mistério de ir para lá abriu essa nova porta. Chegando lá, meu relacionamento já não rolou mais, né? E eu comecei a viver aquilo lá. O meu filho, misteriosamente, também foi com a mãe dele para lá. Olha só. Né? Nem foi combinado. Não foi combinado, foi só, tipo, avisado pra Pamela que eu tava querendo ir. E ela falou, também tava pensando em ir, daí eu incentivei ela a ir, Que ótimo. né? Então teve essa comprovação de que tem um lugar que tem um mistério, né? Tipo, o mistério da Bahia. Mas ao mesmo tempo, por trás desse mistério, tinha uma intenção minha, que era rezar e orar pra pedir que meu filho estivesse mais perto de mim, que a mãe dele quisesse ir pra Bahia também. Né? Então, tipo, eu sinto que tem a parte do mistério que é o mistério, tem a outra parte que a gente semeia o mistério, né? Também. Então, eu sinto que é um pouco isso que eu lido, quando eu tô alinhado, eu consigo lidar com ele assim. Né? Mas a gente alinha e desalinha e vai e volta. E Eu acho que esse é um conflito que a maioria de nós tem. Eu sinto muito isso também. Porque eu tenho fases da vida, a gente estava falando sobre isso. Tem uma frase, até a gente estava conversando sobre as entrevistas, veio uma frase da Gisele Bündchen, de não se levar tão a sério. E eu falei para as meninas, eu tenho a sensação de que toda vez que eu estou tentando planejar e controlar demais, trava tudo. Aí eu digo, não, vou soltar e vamos ver o que é a vida. Bom, agora eu tô até, nem sei onde eu moro, não moro. Não sei. Eu tô no Rio, tô em São Paulo, não sei. A vida tá me trazendo as possibilidades e eu tô me permitindo levar. E aí eu tô vendo as coisas acontecendo de um jeito muito incrível e natural, assim, em todas
todas as áreas da minha vida. E aí é muito louco, só que ao mesmo tempo, como tu mesmo falou, e uma estrutura? Se eu for construir alguma coisa, ter raízes, e aí a gente fica nesse lugar de tento planejar, mas me deixar levar pela vida, ou a gente tem muitas fases, né? Fases que a gente está só mais fluindo, fases que a gente está construindo. Encontrar esse equilíbrio, Exato. né? Saber dar espaço para o mistério atuar, mas também não precisa pirar, né? E né, entender que, enfim, tem uma vida aí, a gente tá na matéria também, a gente precisa saber que tem esses dois lados, né? Gente, tá acabando. Gente, é sempre assim, quando a gente pega, começa a esquentar muito. Não é? É bom que já deixa isso. assim, né? Com esse recado do mistério. Vamos agora viver o mistério. Que coisa boa. Lucas, foi maravilhoso te receber. Espero que tenha sido bom para você também. Vai sair remexido, né? É bom, né? Fazer a gente pensar sobre nós mesmos, na verdade, né? De maneira que a gente normalmente não pensa, né? E até desafiado, né? A entrar nos lugares assim, nossa, eu vou ter que responder isso. Não sei, pareceu que rolou um pouco isso, né? Enfim, o nosso programa cumpriu a sua missão de receber pessoas interessantes para contar um pouquinho sobre as suas jornadas internas. O Soul Track vai ficando por aqui. A gente quer agradecer a sua presença, Lucas. Muito obrigada por esse papo incrível. Foi uma delícia. E agradecer também quem está assistindo a gente aí do outro lado. Olha, eu saio daqui com um pouco mais, né, dessa vontade de falar assim, tá, o que tem pra mim? E também com essa coisinha no fundo de dizer assim, tá, talvez o caminho do meio seja planejar com o coração, né? Então que as pessoas que possam ver esse programa se lembrem, vão planejar com o coração. Obrigada, Lucas, foi um prazer ter você aqui. Coisa boa.